Toda cidade tem seus guardiões invisíveis. Ipojuca não é diferente. São muros, portas e janelas que atravessam gerações, carregando marcas do tempo e histórias que muitas vezes passam despercebidas na correria do dia a dia. Em meio ao vai e vem de pessoas, ao som de buzinas e à pressa típica dos novos tempos, existem lugares que resistem. Lojas que permanecem de pé com suas fachadas intactas, como páginas vivas de um livro aberto nas ruas de nossa cidade. Neste documentário, vamos conhecer de perto algumas dessas histórias. Mais do que tijolos e pinturas, ela guarda sentimentos, lembranças e a força de quem acredita que preservar o passado é também uma forma de construir o futuro. Ipojuca é um dos locais mais antigos de Pernambuco. Inclusive, com relação à nossa festa de São Miguel, é considerada uma das mais antigas do município do Ipojuca. Então, a freguesia, em 1594, foi citada pelo Tribunal do Santo Ofício em Olinda. Daí, eu sempre digo uma coisa sempre interessante. A data mais correta em que se fala sobre a fundação de Ipojuca, basicamente não existe uma fundação, mas ela já existia antes de 1594. A rua Coronel João de Souza Leão, localizada em Ipojuca, Pernambuco, foi tombada pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O tombamento foi um processo que envolveu a avaliação do valor histórico e cultural da rua, bem como suas características arquitetônicas e paisagísticas relevantes. O principal objetivo desse tombamento é preservar o patrimônio para futuras gerações, garantindo que a identidade e a memória da região sejam mantidas. O senhor saberia explicar para a gente o porquê o nome da loja é Loja São João? Porque meu pai era João. É o mesmo nome meu, João Honório do Nascimento, e o meu é João Honório do Nascimento Filho. Então, ele colocou Loja São João, mas para o povo é Loja de João Honório. Não conhece Loja São João, não. Onde for é Loja de João Honório. O São João... outro nome, ninguém conhece? Não, conhece não. A Loja São João ninguém conhece. Isso aí é um fato. Sim. Como era aqui, a frente da loja, a praça já existia? A praça já existia, agora totalmente diferente, né? Havia alguns pés de árvores, né? E ela praticamente não tinha calçamento, né? Era só uma partezinha bem de leve ali na frente. E o resto era tudo barro, aquele barro vermelho, né? E a cidade era um quarto que é hoje, né? Não havia o campo do avião, ali era tudo mata, né? A Brasília também, um quarto ali era tudo mato, né? E aquela rua que eu moro, havia pouquíssimas casas. E também não havia calçamento, nada, tudo barro, tanto para o cemitério como para o convento, tudo aquela rua, tudo no barro vermelho. Depois de uns 4 ou 5 anos foi que começaram aos pouquinhos, fazendo calçamento aqui. Aí depois, quando veio o Rui Cardoso, aí fez o calçamento daquela rua de lá, isso bem uns 10 anos depois. Nós estamos no claustro interno do convento de Santo Antônio do Ipojuca. Construído em 1608, o convento, até a presente data de 2025, teve 3 grandes reformas. A primeira reforma foi quando os holandeses desocuparam o convento. A segunda reforma foi justamente numa época da Lei Pombalina, onde o convento foi abandonado, foi fechado por falta de frades. A terceira reforma, acontecido na igreja do convento, correspondeu ao incêndio de 1935 e a reforma atual que precisava ser realizada. Uma reforma estrutural, não só estrutural, como também a parte artística do convento, que está toda sendo restaurada.
os quadros, a imagem do glorioso Senhor Santo Cristo do Ipujuca, uma quantidade, a pinacoteca toda do convento, certo? Então são coisas que foram necessárias pelo tempo em que foram feitas. A reforma do convento não é feita do dia para a noite. Sob os cuidados de Enos Almena, está reestruturando todo o convento da maneira como ele foi construído, utilizando tintas, utilizando material, utilizando tudo de época, trazendo à vida, trazendo à tona o que o convento é feito, como ele foi feito, é algo de muita importância. A igreja deverá ser entregue no mês de setembro ou outubro deste ano, mas continuará a ser realizado a estrutura do convento, a estrutura externa do convento. A igreja possivelmente estará pronta no mês de setembro ou então, ao mais tardar, outubro. O convento franciscano foi fundado em 1606, no entanto, a sua construção definitiva se deu em 1608. E nós estamos aqui vendo exatamente a mesma construção datada dessa época. Mesmo com o incêndio de 1930, o convento foi restaurado de uma maneira que conservou todas as suas características. E uma coisa interessante, que essa característica inicial do convento veio desde quando os holandeses abandonaram o convento. Ou seja, após a expulsão holandesa do Pernambuco, capitania, a reconstrução, grande reconstrução que teve no convento franciscano do Ipujuca, se deu de uma maneira que preservou toda a estrutura da maneira como ele tinha sido imaginado e construído. Como todos nós sabemos, o convento franciscano de Santo Antônio do Ipujuca, ele é tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional por dois motivos. O primeiro motivo, a parte histórica, relacionada com a invasão holandesa, porque o recinto serviu de quartel para os soldados holandeses. E a outra parte é a parte arquitetônica, que apresenta um modelo importantíssimo para o nosso país, para o nosso Pernambuco e, evidentemente, para a nossa Ipujuca, que é o estilo barroco brasileiro. Então, são esses dois motivos, a parte histórica e o barroco que se apresenta aos nossos olhos, que servem de ponto inicial, ou melhor dizendo, serviram de ponto inicial a que o convento fosse tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional. É o terceiro em importância dentro do nosso país. Então aqui, essa casa aqui foi dos meus pais. Aí eu vim morar aqui. Essa casa está aí desde 1944. Tem o nome de Vila Maria José. A rua, isso aqui era calçamento. Aqui de lado era uma venda que meu pai tinha. Durante a semana vendia, trocava a feira até com o pessoal de engenho. Trocava a feira por ração para dar o gado. Ali ao lado do campo de futebol, onde tem aquela cocheira, sempre tinha o gado de leite, a gente tirava o leite. Tirava leite.
e saía distribuindo, vendendo aí para o povo. O povo vinha tomar leite de manhã aí. Fazia pergunta a eles faziam não, quem toma o leite aqui do peito da vaca sou eu. O senhor tem alguma lembrança, alguma foto daqui, de como era antes? Do jeito que está aqui. Do jeito que tá, né? Do jeito que está aqui, só muda só as cores. Só as cores? Só as cores. O senhor lembra como eram as cores antigamente, não? A cor sempre era isso, branca, rosa, verde, pinta de toda cor. Sempre teve esse detalhezinho e mais o branco. Pronto, esse detalhezinho tem que ter em cima. A manutenção que faz é a pintura. Mudar a pintura e, se for preciso, retelhar, isso é alguma coisa. Ele tem uma paixão por essa casa, né? As memórias dele, né? Acho que ele deve até sentir o cheiro, né? Que a gente sente cheiro dos pais da gente. Ele não quer que tire nada. Aí o IFAM veio aqui e disse, olha, não pode remodelar nada. E esse piso, tudo, eu digo, agora pronto. Se ele já não queria tirar, aparece agora esse IFAM, pronto, né? Que foi criado de gente maior do poder, que foi criado até dentro dessa casa aqui. Vivia comigo quando era pequeno, toda vez que entra aqui, mas Tonho, a casa está do mesmo jeito como era antigamente. Chega ali atrás, porque ali atrás a casa vem baixa, que você, para passar às vezes mais, na porta tem que se baixar um pouco. Mas o cara chega, olha ainda ali por trás, e a casa está do mesmo jeito. Todo mundo que chega, todo mundo que passa, que fala, são essas coisas. Aí prende mais a gente, mais ainda. Pelo menos a mim. Qual o sentimento quando dizem isso? Eu não sei nem dizer, é tanta coisa que papai fazia isso antigamente, naquela época, e deixar esse modo aqui, porque eu tinha um tio mesmo que chegava aqui, sentava aqui e dizia, a melhor casa de Ipujuca é essa. Aí o cachorrinho pequeno, e escutava essa palavra. Essa casa aqui, isso aqui, durante o dia era cheio, papai negociava com os animais, chegava gente de fora, aí daí ele dava aquela cuspidinha, dizia, vai, compra pão, dá café ao povo. Aí, se chegava um, comia, se chegava 1000, comia os 1000. E hoje ainda é assim, né? Graças a Deus, hoje, eu ainda, às vezes... Refúgio ainda, então um bocado de gente ainda vem pra cá. Tento manter essas coisas, às vezes a mulher dá braba, isso, aquilo, outro, mas... Normal, né? Faz parte. Assim, eu fico aperreada porque não tem grade, né? Além de ser a casa mais, assim, notada, também é a única casa que não tem grade, vamos dizer. E hoje, Ipujuca não tem mais aquele tempo, né? É a segurança. Mas ela quer botar uma grade. Se eu botar uma grade aqui, vai virar uma cadeia. Aí ele diz, a parede não aguenta, não. Vou viver igual passarinho. Nossa, ela... Não aguenta, a parede aguenta, porque você está vendo essa rachadura aqui, se você cortar aí no meio, isso é um trilho que tem aí dentro. Isso é um trilho que tem aí dentro, é a mesma coisa daquela cocheira que tem ali, as pedras, aquilo que está rachando é o trilho que está dentro. É como você faz uma construção hoje, se você fizer aquelas vigas, aquelas colunas e deixar um pouco da água entrar ali, vai acontecer do mesmo jeito. Mas isso aí se cobrar cada trilho, tá? Os alicerces dessa casa e dali de trás, que é dessa casa, eu não sei não, que eu não vi, mas que tem um quarto na cocheira que tem, pode levantar uma usina em cima, que os alicerces são isso aqui de pedra. A gente de tomar pedra o dia todinho, para botar ali, botar areia e água vai fazer. Após a construção do convento de Santo Antônio em Ipujuca, em 1606, pouco tempo depois, houve o surgimento da Escola Paroquial São Miguel, em Ipujuca, para poder ensinar aos nativos e aos portugueses que habitavam aqui no município. Com a invasão holandesa, os ensinos foram suspensos, retornando apenas em 1895 para uma casa doada ao convento pela senhora Francisca Alexandrino da Silva, onde tornou-se a escola mais antiga em funcionamento do município, a Paroquial São Miguel. Meu nome é Tereza Cristina, tenho 64 anos, estudei na escola paroquial quando eu tinha 12 anos. Eu comecei na 2ª série. Na paróquia, antigamente, ela só tinha 2 janelas de frente, que só eram 2 salas de aula. E atrás morava uma senhora que tomava conta da escola. Quando dava a hora do recreio, os frades, que ela era quem comandava a escola, era os franciscanos. Então, quando chegava 3 horas da hora da merenda, ele avisava a professora Ângela, manda as crianças aqui para o convento que vai tem manga, tem banana, tudo para eles acharem. A gente ia.
Essas duas salas eram pequenas? Era pequena, era desse tamanho assim. Estudava quantas pessoas lá? Estudava, tinha aula de manhã e tinha aula à tarde. Aí tinha na faixa de uns 30, 35 alunos. Maria Ângela de Lira, hoje já falecida. Tinha das Dores, que era professora de lá também, que era irmã dela. Tinha a Dona Lourdes, que já faleceu. E tinha a Luzia, que é a esposa de Duca. Sempre que elas não podiam ir, Dona Ângela e das Dores, aí elas pediam por Dona Lourdes ou então Luzia, substituir ela pelo menos um dia. A senhora lembra como era o grupo do convento? Se eu lembro? Sim. Lembro. Lembra? Ali. A senhora sabia que ele vai até a frente da secretaria? Sei. Graças a Deus. A senhora chegou a passar perto dele, descia por ele, não? Descia por ele. Descia pelo muro? Pelo muro. Como era que a senhora fazia para passar pelo muro? A gente pulava. O centro de Ipujuca, apesar de não ser tão grande como outros centros, seguia a mesma forma como era em Olinda. Aqui existiam várias igrejas que não existem mais. Existia a igreja de Nossa Senhora do Livramento, existia a igreja Nossa Senhora do Rosário, a igreja de São Roque. Eram igrejas que existiam todas essas aqui entre o convento e a antiga matriz. Acontece que a matriz inexplicavelmente incendiou-se. E para que continuassem todas as atividades religiosas e sendo salva a imagem de São Miguel, foi transferido da igreja matriz em chamas para a capela e transformou-se posteriormente em igreja, a capela de Nossa Senhora do Livramento. Tentaram reconstruir a igreja matriz, mas infelizmente não construíram e optaram em ampliar a capela de Nossa Senhora do Livramento. Como todos os ofícios religiosos passaram a ser realizados na capela, e como a imagem de São Miguel também estava presente nessa capela, com o tempo o povo começou a chamar a igreja Nossa Senhora do Livramento de Igreja Matriz de São Miguel. E hoje quase ninguém se lembra que a igreja matriz originalmente era a capela de Nossa Senhora do Livramento. O centro de Ipujuca não é só um lugar antigo, é um lugar que respira história, que caminha junto com o tempo, mas sem esquecer de onde ele veio. E, enquanto houver quem olhe para essas fachadas com respeito e afeto, a memória da cidade seguirá de pé, porque há ruas que não apenas levam a lugares, elas nos levam ao passado, ao sentimento, à nossa própria identidade.